Olá, no programa de hoje os próximos passos do Propag e a cena política em Minas. A retomada da tramitação na Assembleia de projetos relativos à adesão ao programa que estabelece novo tratamento das dívidas dos estados com a União. As perspectivas para a Copasa e centenas de imóveis entrarem na equação. Os entraves em Brasília e os movimentos de pré-candidatos que miram as disputas eleitorais de 2026 em Minas e no Brasil. Está conosco o jornalista e colunista político Orion Teixeira. Sempre um prazer recebê-lo no Mundo Político, Orion. Bem-vindo de volta. Obrigado, Marco. Um prazer estar com você. Desde já eu peço desculpa pelo meu estado gripal, a você e a sua audiência, e me perdoe aí, uma crise de tosse aconteceu, mas estamos à disposição. Somos dois alérgicos hoje, mas vamos lá, vamos conversar, bater papo. Deve ser apresentado nessa terça-feira, na CCJ, Orion, um novo parecer da PEC do referendo, retirando aí a previsão da consulta popular e o quórum qualificado exigido para a privatização da Copasa. O desmembramento com a CEMIG fora do texto, conforme acordado entre a mesa diretora da Assembleia e o Colégio de Líderes, facilita em que medida uma eventual aprovação da matéria? Bom, Marco, tudo indica que é uma negociação, né? Foi feita uma concessão por parte da Assembleia de aquela questão de você perder o anel a manter os dedos, né? Enfim, eu acho que a Copasa não tem padrinho político, nem deputado, a não ser a oposição, né? E não tem deputado, não tem prefeito que defende o serviço feito pela Copasa. Ao contrário, há uma reclamação generalizada de prefeitos do interior que reclamam do serviço da Copasa, que cobra o serviço de água e de esgoto e não entrega o esgotamento. Então, há uma série de reclamações e a Copasa foi perdendo ao longo do tempo essa aliança com os prefeitos. E os deputados, em função do que acontece nos seus municípios, eles repercutem aqui dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu acho que a Copasa, como o governo federal parece que já se manifestou que não deseja federalizar a Copasa, não resta a ela outro destino se não ser a privatização. Como que o lobby do BTG Pactual, que teria aí um interesse concreto em adquirir a Copasa, entra nesse jogo? O pessoal do BTG Pactual esteve aqui na Assembleia, teve um encontro com a bancada governista de 10 deputados e avaliou o cenário. Descobriram que não será possível privatizar a CEMIG e que estava disponível apenas a Copasa, com ainda possibilidades de outra privatização do Estado, que é a Gasmig, que ainda não está na pauta, mas pode aparecer a qualquer momento. Então eles veem interesse como banco de investimentos numa empresa estatal, como a Copasa, para esse serviço. O que eu vejo de dificuldade é porque geralmente a iniciativa privada não tem interesse no atendimento a regiões mais pobres, seja em favelas, seja em regiões como Jequitinhonha, e onde a Copasa é chamada de Copanor, Copazinha, né? E lá esse serviço, talvez a iniciativa privada não tenha interesse, vai deixar o prefeito vai ter que se virar. Você tem um exemplo Pode ter um risco aí, então, para as áreas mais carentes do Estado. Você tem um exemplo muito próximo daqui, a quase 300 quilômetros de Belo Horizonte, que é Ipatinga, que é um município lucrativo para a Copasa, ao passo que alguns municípios ali no entorno são deficitários. O lucro de Ipatinga compensa o prejuízo dos outros. Agora, a partir daí, não sei como vai ficar, o prefeito vai ter que se virar para poder levar água e saneamento para os seus municípios. Até por se tratar de um serviço essencial, deputados da oposição contrários à privatização já anunciaram que estarão em obstrução na casa. A base atual de Zema tem, a seu ver, fôlego para vencer essas resistências? São 48 votos necessários para aprovar a PEC. Uhum. Como disse, parece ter sido fruto de uma negociação que não vai envolver só a base governista, mas vai ter um alcance naquela terceiro bloco. São 3 blocos aqui na casa, não é isso? Tem o PL ainda como bancada independente. Então tem um fiel da balança ali que pode aderir, somar-se aos votos Os 2 blocos somados têm 46 deputados, os 2 blocos em tese governistas, mas tem a bancada do PL ainda e a oposição. Exatamente. Então pode haver, nessa negociação, alcançar esse quórum mínimo de 48 para retirar o referendo, essa exigência constitucional de consulta popular em caso de venda de uma empresa estatal. Redução de quórum facilitaria também na discussão de mérito, que é outro aspecto. Tudo indica que o governo tem medo de experimentar a fidelidade de sua base, de não conseguir alcançar os 48 votos, embora digam que tem mais de 50 votos aliados, o que não é verdade. Na hora que a gente vê uma votação de grande importância, de voto constitucional,
de voto qualificado, eles não conseguem 48 votos. Conseguem geralmente 39, que é o número mínimo ali para projeto de lei. Outra expectativa, Orion, da oposição é em relação a um possível decreto do governo federal, né, que prorrogue o prazo para que Minas Gerais ofereça seus ativos dentro do Propag. Deputados federais e estaduais do PT já envolveram até o presidente nacional da legenda, né, Dinho Silva, que esteve na última semana aqui em Minas nesse circuito. O presidente da Assembleia, Tadeu Leite, também foi a Brasília, né, se reuniu lá com a ministra Gleisi Hoffmann para tratar a esse respeito, para também fazer um pedido nessa linha. Quais ganhos essa prorrogação traria para o processo de negociação entre Minas e a União? Nesse momento o tempo é fundamental, Marco, porque nós estamos diante de um processo histórico, uma renegociação importante para Minas Gerais sanear suas contas públicas. E nesse caso, se existe um impedimento de prazos, que é 1º de outubro, depois 31, para apresentar a lista de ativos, de patrimônios a serem negociados. Depois 31 de dezembro para acontecer essa adesão definitiva, com aprovação, homologação do governo federal. Se esses prazos não forem cumpridos conforme as exigências feitas, vai ficar difícil você perder uma oportunidade histórica de uma renegociação de uma dívida de 170 bilhões de reais que trava Minas Gerais. Então, acho que esse prazo é importante para avaliarmos até a que ponto. Parece que tem o caso do BNDES, que é o avaliador oficial do governo federal, no caso dos ativos de Minas Gerais. É um prazo suficiente para ver quanto que Minas tem que colocar além da Codemig já autorizada pela Assembleia Legislativa. Há quem acredite que até a Codemig possa ser suficiente, né? Sim, mas temos que saber qual que é o valor que essa empresa tem na avaliação do BNDES. Eu só vejo prejuízo para Minas Gerais em todos os sentidos, né? Porque quando você privatiza, você está entregando para a iniciativa privada. Você federaliza, você também perde o patrimônio à medida que você repassa para o governo federal. E olha que nós estamos repassando uma empresa, como a Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que ninguém sabe o potencial que ela tem, o valor que ela tem. Nós estamos hoje no processo de descoberta das terras raras. Em Araxá, por exemplo, onde há a produção do nióbio, né? Ali os rejeitos do nióbio, eles produzem terras raras e isso aí não está sendo avaliado. É dinheiro, é muito recurso, é muito dinheiro, é muito valioso que não vai entrar nessa conta. Então, a avaliação que se faz da Codemig é que ela possa sustentar aquele abatimento para a adesão de Minas, a renegociação de 20% do valor total da dívida, que é coisa de 40 bilhões de reais. Então, acredita-se que a Codemig é suficiente, mas enquanto o BNDES não bater o martelo, não apresentar esse valor, fica difícil então para o governo conduzir o processo sem saber até onde que ele tem que colocar patrimônio. Nesse processo que é histórico, né, como você mesmo pontua, está faltando uma interlocução mais efetiva entre o Executivo Estadual e o governo federal? Qual a sua impressão? Sempre faltou, nunca existiu, aliás, né? Então, esse processo só está sendo possível porque o Zema transferiu essa responsabilidade, terceirizou a discussão da dívida de Minas Gerais e quem conduziu até agora foi o presidente, ou então presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, hoje ex-presidente, e o presidente da Assembleia Legislativa, que Tadeu Leite. Não fossem essas duas personalidades, esse processo não estava alcançando essa dimensão que já alcançou. O governo Zema, até agora, só está indo a reboque de tudo isso e não se sente culpado por isso. Mas, então, falar que vai haver interlocução, essa interlocução é feita pela Assembleia Legislativa e pelo senador Rodrigo Pacheco, porque o governo Zema, já vimos, só está preocupado com a narrativa eleitoral. O fato do governador Romeu Zema, né, já ter lançado oficialmente sua pré-candidatura à presidência da República é mais um fator complicador para essa negociação avançar? Dá para fazer essa relação? Não, eu não vejo essa relação, não. O que só demonstra que o governador não está mais preocupado com o desfecho dessa negociação, com o desfecho das coisas de Minas Gerais. Ele já tem outro projeto. E não vejo essa candidatura dele preocupado em conquistar a presidência da República. Para mim, a candidatura de Romeu Zema ela vai até o final do primeiro turno, porque ele quer viabilizar o Partido Novo. O partido dele hoje, se não mudar, se não conquistar mais vagas de deputados federais, precisa de conquistar 11, de acordo com a exigência das cláusulas de barreira. Se o partido não conquistar esses 11 numa votação nacional de 2% em 9 estados, é um partido que vai ser nanico, porque não vai ter, como não tem hoje, fundo partidário e não tem hoje tempo no horário gratuito eleitoral de TV e de rádio. Além de Zema, né, no campo da direita, tem outras forças se movendo nesse momento, né, diante de uma indefinição que há, né, Bolsonaro, ex-presidente, estando
inelegível. Definição dele, né? Pois é. Porque está muito claro que ele não pode se candidatar mais, né? Então, familiares dele, né, pleiteiam candidaturas, outros governadores também se movimentam, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, esteve aqui em Minas Gerais recentemente. São 4, né? Pré-candidatos. Ratinho Júnior também, né, do Paraná. Você ainda acredita que esse campo consiga sair unificado? Olha, o Caiado disse aqui, não sei se você conversou com ele, né? Ele disse vimos aqui na coletiva, que, né, os que quatro, ele deu aqui. Que esses 4 pré-candidatos irão juntos, quer dizer, vão só disputar, em segundo turno. E só encontrariam no segundo turno. É muito bonito, assim, se fosse real, mas a gente sabe que na política as coisas são mais pragmáticas, né? Primeiro que quem chega em primeiro lugar, no primeiro turno, costuma repetir no segundo turno. Então, a união depois pode ser tarde, concorda? Em segundo lugar, eu duvido, Marco, que esses partidos vão apoiar os seus pré-candidatos. A política hoje no Brasil ela tem dono. Os donos da política são os donos de partidos políticos, que dominam, que controlam os fundos partidários. Então, eles definem quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Que deputado vai ser eleito, que deputado que não vai ser, que senador vai ser eleito, que governador e que presidente da República. Por quê? Você acha que um presidente de um partido vai destinar milhões, 50 milhões de reais para um pré-candidato, sabendo que ele vai só até o primeiro turno, depois vai apoiar o forte ali, o Tarcísio, que é o candidato mais forte da direita e tal. Então, assim, eu acho muito estranha essa estratégia e ela não é muito comum e muito eficiente, viável na política. Sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro, né, em meio ao julgamento que está em curso no Supremo sobre a trama golpista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, intensificou uma articulação em Brasília, né, em prol de uma anistia no Congresso. E na manifestação bolsonarista desse fim de semana, né, no 7 de setembro, fez ataques diretos pela primeira vez ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Orion, o que você acredita que está por trás dessa guinada de Tarcísio de Freitas? Tarcísio está buscando se viabilizar como candidato a presidente e ter o apoio da família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro reclama desses aliados da direita, esses 4 governadores que se anteciparam ao processo, lançaram as próprias candidaturas, ignorando que o pai deles, né, o chefe deles, o Jair Bolsonaro, possa vir a ser candidato, porque eles acreditam que ele não vai recuperar a elegibilidade, que ele não vai ser preso, que ele não vai ser condenado. Enfim, isso é o problema da família, que acredita que, não sendo o pai, pode ser o filho, pode ser a filha, pode ser a mulher, como se fosse a transferência de pai para filho. Isso não existe na política. Então, existe esse momento aí, o Tarcísio está buscando se preservar e dizendo, como ele disse, que a candidatura, que o Bolsonaro é candidato até que se prove o contrário. O que é provar o contrário? É esperar sexta-feira, a próxima sexta-feira, ver qual que é a condenação que ele vai ter. E se vai ter possibilidade de recurso. Voltando à questão da anistia, eu não acredito que ela vai prosperar. Ela vai ser aprovada? Pode ser aprovada no Congresso Nacional, que exige um quórum mínimo de 257 votos. É um voto quase de maioria simples, certo? Agora, se ela é aprovada, ela vai se passar pelo Senado, no formato que ela foi feita, ela vai para a Presidência da República, que vira veto. Pode vetar, esse veto aí seriam 319 votos para derrubar o veto. Vai só subir no quórum. Digamos que eles ainda consigam derrubar o veto presidencial, vão encontrar o Supremo Tribunal pela frente. Você se lembra que em 2002, Bolsonaro era presidente da República e ele concedeu um indulto individual para o deputado Daniel Silveira. Tá? O indulto foi dado, e mesmo assim o STF falou assim, espera aí, vamos examinar se está à luz da Constituição. Até hoje o cara está preso. O Senado também tem dado sinalizações de que lá talvez a coisa vai flexibilizar esse coisa texto. Seja diferente. Né? Só faltou colocar no texto que tráfico de drogas também está possível de perdão, de anistia. Enfim, é preciso então ter muita calma, que eu acho que eles estão querendo até enganar o Bolsonaro, que vão aprovar essa anistia. Não é bem assim. A anistia ela é uma prerrogativa do Executivo. Tá? O Congresso aprova, mas o Executivo é que viabiliza. Você se lembra que a anistia dada em 79 foi pelo João Figueiredo, o último presidente da ditadura. Não foi o Congresso Nacional que aprovou, foi um presidente da República. E não houve óbice do Supremo Tribunal Federal à época. Então, aí tivemos essas manifestações, buscando essas pressões, mas você vê que as manifestações elas são mais do mesmo. Só vai para a manifestação da direita
os que são de direita. O STF tem respondido bem às pressões que vêm, inclusive de fora dos Estados Unidos? De maneira até muito exemplar, porque eu acho até que teve efeito contrário. Alguém que pensou que o STF ia baixar a cabeça, ao contrário, reafirmou a soberania brasileira, reafirmou a autonomia do Poder Judiciário, que está mostrando que não vai ceder. Por quê? Porque exatamente não há que se agachar diante de interferências que vêm de fora. Isso aqui não é uma republiqueta. Orion, vamos falar agora, aproveitando sua presença aqui, também do cenário pré-eleitoral em Minas, né, que está agitado aí, muita gente se movimentando nos bastidores. No próximo dia 15, o PSD, partido onde está hoje o senador Rodrigo Pacheco, e que também é cobiçado, né, pelo vice-governador Matheus Simões, realiza um encontro estadual, né, o PSD. Essa novela sobre os rumos da legenda para 2026 no estado acaba agora ou a gente pode ver esse desfecho mais para frente? Eu vejo duas datas importantes aí. Você falou da primeira, dia 15 de setembro, que é esse encontro partidário com a visita do presidente nacional Kassab, em que eles esperavam que seria a filiação em massa de prefeitos, de aliados e de filiação até mesmo do vice-governador Matheus Simões. Você lembra que há uns 15 dias o senador Rodrigo Pacheco divulgou a nota dizendo Sim, que não vai deixar o PSD e que o PSD não é um partido de ficar se aliando. ele firmou a posição dele, né? Que é partido que fica se aliando com a extrema-direita. Bom, deixou o recado dele, um recado muito duro. E eu acho que o PSD está pensando sobre isso. A segunda data que eu vejo importante aí é o dia 29 de setembro, quando a presidência do STF, do ministro Barroso, for transferida para o ministro Fachin. Então, a partir daquilo ali, alguém vai perguntar: e aí, Barroso, vai se aposentar agora? Ele já negou, né? Não, mas agora vai ser assim, uma condição mais oficial. Só vai se aposentar ele? Não, não pretendo me aposentar, não. Se ele disser que não pretende se aposentar, não existe vaga no STF. Não havendo vaga no STF, não há o que esperar que ela aconteça. Então, restará ao senador Rodrigo Pacheco caminhar para o processo eleitoral. Não vai ser como candidato à reeleição. Ele vai, com certeza, atender esse apelo cada vez mais intenso e forte de um presidente da República. Ele participou, né, de eventos públicos nas últimas semanas aqui em Minas, ao lado do presidente Lula. E com um discurso bastante... Pois é, esses discursos, né, nas solenidades. Ficou claro uma maior disposição do senador já para encarar a empreitada? Não, ficou. Ele está, assim, correspondendo a essa narrativa. Mas, por outro lado, quando o Lula sai de perto dele, ele tem outro discurso. Ele já não é mais não é mesmo pré-candidato. Então, eu acho que a dúvida vai passar, a dúvida de dia 15, o partido vai continuar com ele, apoiando ele, a possibilidade de ser candidato, e o dia 30, um dia após a presidência do Barroso, se há vaga no STF ou se não é essa vaga. Então, eu acho que a partir daí não há mais como o Pacheco ficar se escondendo de uma possibilidade, de um futuro não possível, né? Matheus Simões, né? Se ficar no Partido Novo... esse é o dilema dele. O vice-governador, ele que deve assumir o governo, né, em abril do ano que vem, ele tende a enfrentar maior dificuldade para somar forças ao seu palanque? Mas a dificuldade dele, como governador, vai melhorar muito. Ele vai ter mais visibilidade em Minas Gerais, vai ter mais força política para poder agregar aliados. Mas ele continua num partido inexpressivo, um partido que não vai dar para ele fundo eleitoral na hora que precisar da campanha eleitoral. Não vai dar para ele tempo de televisão na hora que ele precisar de falar com os mineiros durante uma campanha eleitoral. E ele talvez nem participar de um debate político. Da outra vez, você se lembra que o Zema participou em 2018, porque houve uma concessão da TV Globo e dos próprios candidatos que não viram no Zema um risco de vitória ali, não viram nele nenhuma dificuldade, não, que não estava trazendo nenhum risco para eles. Então ele participou e fez o que fez, como se sabe até hoje, como é que ele foi eleito, e a partir daí essa história é conhecida. Então é muito difícil para Matheus Simões estar no Partido Novo, que não tem essas condições, ainda mais tendo um adversário, um concorrente direto ali chamado Cleitinho Azevedo, que pode ser ou não, é outra dúvida que ninguém fala, mas é uma dúvida que você vai ser candidato a governador ou não. Pois é, o senador Cleitinho, do Republicanos, né, tem até uma notícia recente da imprensa aqui de Minas Gerais, dizendo que ele vem intensificando conversas com o PL, né, em torno de uma possível aliança para o ano que vem. Não precisa, né?
Você acha que não? Não, se o PL não é um aliado, quem mais vai ser aliado para ele, né? Pois é, mas no PL, né, tem lá uma candidatura a governador possível, que muita gente considera improvável, mas que possível seria, que é a do deputado federal Nicolas Ferreira, que vai completar 30 anos no ano que vem. O PL ainda não pode surpreender e, de repente, decidir lançar o Nicolas nesse jogo? Olha, tudo é possível, mas é um risco muito grande, porque as pessoas acham que ter cliques em rede social, ter apoio da direita é suficiente. Nós vimos isso na eleição passada aqui para prefeito, em que o Bruno Engler era o Cleitinho, era o Nicolas da ocasião, e perdeu para Fuad, que tinha 4%, coisa de meses antes da eleição acontecer. Então essas coisas não são bem assim, porque a eleição é majoritária, não se trata de uma eleição de um turno só, de uma corrida só, que você vai eleger um deputado federal, eleger um senador. O próprio Cleitinho teve uma eleição muito difícil. Teve 4 milhões de votos, mas teve gente que teve 3 milhões e 600 e 900, sei lá o quê, e ele ganhou, mas não foi uma eleição fácil. Ele não conseguiu uma votação espetacular, como o Nicolas conseguiu, por exemplo, como deputado federal. Então é muito difícil você pensar, você vai gastar Tem a coisa do PL querer o Nicolas também como puxador de votos. Você vai gastar, né, uma liderança sua que é emergente, que está crescendo, numa disputa majoritária, sabe? Eu acho que sim, é muito complicado isso. O exemplo da eleição passada, aqui em Belo Horizonte, tem que ser visto, reconhecido e valorizado, porque nem a direita, nem a esquerda conseguiram chegar lá e o centro veio com uma pessoa quase que inexpressiva, ali um velhinho, bem intencionado, mas que tinha um discurso de equilíbrio e tinha o que mostrar. Ele tinha entregas para fazer, os outros só tinham muita papa na língua. O que lhe parece a postura do senador Cleitinho nessa, digamos, pré-campanha, né, dele? Ele se notabiliza, né, por postagens constantes nas redes sociais, ora bate no governo Lula, mas também às vezes elogia pontualmente, enfim, tem uma fidelidade ali a Bolsonaro, mas também, né, faz alguns posicionamentos que geram críticas na direita. Mas imagine você, Marcos, imagina Cleitinho candidato, imagina Cleitinho eleito governador. O que ele vai fazer? Que proposta que ele tem, que projeto que ele tem para Minas Gerais? Porque jogar pedra é muito fácil você jogar pedra. Você é bodoque, você é estilingue, você joga pedra. Agora, se você virar vidraça, alguém vai perguntar para ele, ô Cleitinho, e aquele buraco que você apontou lá na estrada tal, você vai lá tapar ele amanhã? E aquele pedágio, e aquela escola que você apontou? Então, assim, é muito diferente. Eu acho que Cleitinho, virando governador, virando esse candidato, ele vai apanhar muito e não vai dar conta desse recado, não. Simões, né? Você fez uma analogia aí do Fuad. Ela talvez sirva para Simões pensar assim, que ele estará no governo com a caneta na mão, tem potencial para crescer. Você veria, mas eu acho que ele jogou lá fora, quando ele buscou o bolsonarismo. Ele é um homem de centro. Você acredita que é? Ele é um homem de centro, a natureza dele, o preparo dele, o conhecimento dele, é um homem do direito, enfim. Ele nunca foi esse radical que está demonstrando ser agora, ao começar a adotar o antipetismo como fórmula de eleitoral, ao abraçar o bolsonarismo. Ele não fazia isso. Ele passou a fazer em função de uma estratégia eleitoral que eu acho que é equivocada. Ele até trocou de marqueteiro por causa disso, né? Hoje o marqueteiro de Zema, o Renato Pereira, é o mesmo marqueteiro de Matheus Simões. Eu acho que é um abraço de afogados. Os dois vão morrer juntos, mas o Zema sabe qual que é o projeto dele. O Simões é ser governador. E eu acho que ele não vai conseguir dessa forma só pelo antipetismo, porque pelo antipetismo ele consegue ali de 20, se ele conseguir, né, se ele conseguir ser o candidato único da direita, ele vai conseguir de 20 a 25%, mas ele precisa de migrar para o centro, que é o centro que decide a eleição. E o ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, né, que está se filiando ao PDT? Esse aí é um nome que é para a gente anotar, porque vai surpreender. Eu fico até pensando, já me falaram assim, pensou uma chapa, Pacheco, governador, Marília Campos, prefeito de Contagem de vice, e Calil do Senado, quer dizer, uma chapa dos sonhos de alguém. Mas ele é uma chapa forte. Ele não é necessariamente um candidato ao governo, na sua visão, Calil? Não, ele é candidato a governador, mas até que se prova o contrário, as coisas podem evoluir, né? Porque ao final nós vamos ter duas chapas, é isso? Mais fortes. Agora, Calil, ele pode ser um nome que vai surpreender nessa eleição aí.
Os movimentos dele nos últimos anos não tiram um pouco, digamos assim, de credibilidade? Porque ele esteve próximo da centro-esquerda, flertou com a direita. Né, achamos que ele errou muito, mas assim, somos nós, eu e você, mas na campanha municipal. o eleitorado assim, maior, que vota, decide, não pensa assim, tem a visão de Calil, que é aquele prefeito que na pandemia ele teve uma gestão muito importante, é um prefeito que fez, como ele mesmo fala, posto de saúde todo dia, que não sei o que, resolveu o problema das enchentes lá do Venda Nova, enfim, ele tem o que mostrar. Sobretudo na capital, aqui ainda seria forte. Sim, até mesmo a gestão dele no futebol, ele teve conquistas, né? Então, assim, em contraposição aos seus rivais, ele tem mais do que mostrar, do que muita gente, inclusive do campo da direita como na esquerda. Vamos aguardar, né, as cenas aí dos próximos capítulos, né? Ainda tem mais de um ano aí até a eleição. Vamos conversar muito até lá. Vamos conversar bastante. E não vou precisar nem tossir, né, Marco? Com certeza. Orion, muito obrigado Foi um prazer, por mais tá? essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Sempre uma alegria para a gente receber. Obrigado, até a próxima. Eu conversei com Orion Teixeira, jornalista e colunista político. Falamos sobre a retomada de tramitação na Assembleia de propostas relativas ao Propag e dos entraves nas negociações entre Minas e a União. E ainda das articulações pré-eleitorais no Estado rumo às disputas de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.